Tudo bem, pessoal? Continuação da nossa aula 6. Fala um pouquinho da elasticidade. Tem 3 tipos de elasticidade. Tem preço da demanda, renda da demanda e cruzada da demanda. Nós vamos falar hoje, seguindo aí o escopo da nossa disciplina, da elasticidade preço da demanda. Ela mostra a relação entre a demanda e possíveis mudanças de preços. Se a gente for olhar um pouquinho para trás das aulas aí e pegar lá a lei da oferta e da demanda, a gente vai ver que tem uma relação muito, muito forte com o preço, né? E se vocês forem pensar no dia a dia de vocês mesmo, em relação a preço, toda vez que tem uma alteração no preço, a gente tende a consumir menos, né? Essa questão de consumir menos vai ter uma questão de alguns produtos que a gente vai ter dificuldade para poder substituir, né? Então, assim, tem produtos que a gente vai ter dificuldade para poder substituir, e mesmo quando aumenta o preço, a gente tende a continuar consumindo, né? Então, por exemplo, eu tenho filha pequena, ela usa a fralda, quando aumenta o preço da fralda, a gente tende a pesquisar, a gente tende, enfim, a buscar uma melhor condição, mas a gente não fica sem o produto, né? A gente não fica sem o produto. E tem produtos que a gente tem uma possibilidade de poder substituir. Então, quando a gente tende a conseguir substituir esse produto, a tendência é que a demanda seja elástica, ou seja, mais fácil de substituir. Quando a gente não consegue substituir esse produto, aí a tendência é de ser uma demanda inelástica. Então, a elasticidade e preço da demanda, ela mostra a relação entre demanda e as possíveis mudanças de preço, né? Em resumo, é o cálculo da variação percentual da demanda em relação ao valor do produto. Basicamente, é assim: você vai comprar maçã. Olha, eu fui no mercado e tal. Enfim, a gente gosta de maçã em casa. Toda semana eu vou e compro maçã. Maçã estava R$10 o quilo, né? De repente, eu não sei o que aconteceu. Vocês falam mudança de tempo, clima, chuva, não sei. Fui comprar maçã, o preço está de R$20, ou seja, dobrou o preço. E aí, nós sabemos que quando acontece essa situação de aumentar o preço, é uma situação que é uma gangorra. O preço subiu, a demanda diminui. O preço caiu, a demanda aumenta. Mas aí fica a pergunta: quanto que ela aumenta? Quanto que ela sobe? O cálculo da elasticidade é que vai dar essa resposta, né? Então, o que é a elasticidade? Ela vai mostrar essa variação e ela vai dar uma resposta para a gente. Olha, aumentou, por exemplo, aumentou 50% o preço da maçã, e aí esse aumento de 50% ele fez as pessoas substituírem a maçã por pera, por outra fruta. Ou seja, então ela foi uma alteração muito grande. Por quê? Porque as pessoas substituíram, aumentou o preço, migraram para outro produto. Aí nesse cálculo que é feito da demanda, ele vai dar algumas respostas para a gente, tá? Então, além dessa questão do produto,
de ele poder ser substituído ou não, né, de ser, de repente, um produto essencial, que é mais difícil de substituir, ele vai dar um resultado. Então, maior que 1, se fizer uma continha, vamos fazer a continha, se o resultado é maior que 1, significa que a demanda ela é elástica. Se for igual a 1, significa que a demanda ela é unitária, que ela é igual a 1. Né? E se for menor que 1, significa que a demanda é elástica. Olha, esse produto é fácil de substituir, a demanda vai ser elástica. Olha, esse produto é difícil de substituir, é uma dificuldade. Então, a tendência é dessa demanda ser inelástica. Elasticidade, preço da demanda. Vamos lá. Mede qual a resposta dos consumidores a um eventual aumento de preços. Varia de acordo com a essencialidade do produto, existência de substitutos próximos. Tem substituto próximo? A tendência é ser elástica. Né? Por que elástica? Porque as pessoas tendem a substituir por outro produto. Olha, esse produto é difícil de substituir. Se é difícil, ela vai ser inelástica. Por quê? Porque as pessoas vão continuar comprando mesmo com aumento de preço. Tá? Dá para substituir, migra para outro. Não dá para substituir, acaba pagando um pouquinho a mais. Deixa eu ver se eu não passei o slide errado aqui. É esse. Tá. É isso que nós estamos falando. Muito bom, vamos lá. Determinado produto custa R$200 e a quantidade média consumida é de 2.000 unidades por semana. Então, tem um produto lá que custa R$200 e a média por semana é consumido 2.000 unidades. Todavia, o preço aumentou para 210. Então, de 200 aumentou para R$210, ao passo que a quantidade consumida caiu para 1.600 unidades por semana. Calcule a elasticidade, preço da demanda desse produto. Então, ali tem a variação da quantidade percentual dividido pela variação do preço. Nós pegamos ali R$200 para 210, ele aumentou 5%. Né? E de 2.000 para 1.600, ele caiu 25%. Aqui é isso mesmo? Vamos ver, cadê o próximo? Então, a quantidade diminuiu de 2.000 para 1.600. Lei da oferta e da demanda, aumentou o preço, a demanda diminuiu. Tá? O que acontece na maioria das vezes? Pessoal, a nossa renda é a mesma. Você tem um salário de R$3.000. O seu salário é 3.000. Aumentou o preço, teu salário continua o mesmo. O que vai acontecer? Você vai consumir menos. Né? Você pegar a média, a pessoa ganha R$3.000. A inflação aumentou uma série de produtos. A inflação, vamos dizer que a inflação, nós estamos no mês 5, estamos quase no mês 6. Vamos dizer que a inflação acumulada do ano está em 4%. A sua renda que você ganhava em dezembro e quando você mudou para o ano de 2023, continuava 3.000. Só que a inflação já onerou em 4%. Ou seja, o seu poder de compra já diminuiu em 4% relacionado à inflação. O que é a inflação? A inflação é o aumento sistemático de preço ou a deterioração do dinheiro. Ou seja, o dinheiro encolheu 4%. Né? Qual que é a quantidade que você vai gastar, que você vai conseguir comprar menos com essa renda que você tem? Esse é o X da questão. Vamos lá, temos a fórmula lá, então a quantidade diminuiu de 2.000 para 1.600, peguemos a parte da variação percentual das quantidades para calcular, usamos a expressão. Então, para chegar naquele cálculo, 1.600 menos 2.000 dividido por 2.000 vezes 100,
Menos 400 dividido por 2.000, o resultado ali, 20%. Então, de 2.000 para 1.600, foi 20% de diferença. Deixa eu ver aqui, vamos lá para o próximo, cadê? É esse. Aí, o preço aumentou de 200 para 210, calcula a variação percentual do preço, então a gente faz o mesmo cálculo agora por preço, 210 menos 200 dividido por 200, dá depois 10 por 200, o resultado 5%. Então, dois cálculos para saber, para chegar no valor em percentual. Então, a gente sabia valor em quantidade e em preço, né? De 200 para 210, de 2.000 para 1.600. Aí, pegando aqui o próximo, pegando aí o cálculo, fazendo a conta do 20% e do 5%, o resultado foi 4%. Né? O que significa esse resultado? Se a gente voltar ali no começo e pegar o slide, maior que 1 é elástica, igual a 1 é unitária, maior que 1 é demanda inelástica. O resultado foi 4. O que significa esse 4? Significa o seguinte, que esse produto, com certeza, ele tinha um substituto, né? E que tendo esse aumento de 5% no preço desse produto, a demanda caiu drasticamente. Né? Aumentou 5% o preço do produto, caiu para 20%. Se a gente for pegar alguns outros produtos, vamos pensar no pessoal que gosta de tomar uma cerveja. O pessoal está tomando aquela Budweiser, né? E todo mundo vai lá e toma Budweiser e tal. Eu vou botar um valor hipotético que a Budweiser custa R$8 uma long neck. R$8, tô chutando, R$10 uma long neck. Estou chutando, né, num bar, né? E aí, de uma hora para outra, essa long neck que custa R$10, ela aumentou para 14, né? E aí, as pessoas que costumam ir nesse bar e quando, me dá uma Budweiser e tal, quanto que tá 14? Pô, 14? O que mais você tem? Falou, olha, tem a Heineken, tá 12, tem a Brahma que tá 8, a Skol que tá 8, a Stella Artois tá 12. Então, o que acontece? Aquele produto que era consumido, vamos dizer, numa quantidade razoável, a hora que ele tem um aumento de preço, se tem possibilidade de substituir, a tendência é as pessoas substituírem, tá? Isso acontece comigo, acontece com vocês, isso é uma lei natural, né? Olha, a gente tem carro flex, e aí? Olha, não está valendo a pena andar no etanol. Ah, por que não? Porque está valendo mais a pena andar com gasolina. O que as pessoas vão fazer? Elas tendem a abastecer com gasolina e não usar o etanol. Vai chegar um momento que esta opção de trocar o etanol pela gasolina, vai chegar um momento que vai gerar uma escassez na gasolina a ponto de aumentar o preço, que é o que acontece sempre. Consumiu demais, se consumiu demais, uma hora vai aumentar o preço. Tá?
Pegando outro exemplo aqui, determinado produto custa R$ 30 e a quantidade média consumida é de 12 mil unidades por semana. Então, o produto custa R$ 30 e, em média, na semana, são consumidas 12 mil unidades. Aí, o preço aumentou para R$ 36 e a quantidade consumida caiu para 10.800 unidades por semana. Calcule a elasticidade do preço da demanda. Então, era R$ 30, 12 mil unidades por semana. Aumentou para 36, caiu para 10.800. Então, a primeira coisa que a gente tem que chegar é nos valores de diferença. Então, de 12 para 10.800, olhando ali em termos de proporção percentual e fração, eu já consigo ver que a diferença foi de 10%. Tá? Tem o cálculo para chegar nesse valor, 10.800 menos 12 mil dividido por 12 vezes 100, né? Só que eu já tenho ali a projeção, 10% de 12 mil é 1.200. Então, 10.800 mais 1.200 daria o 12 mil. Então, já tenho ali, já sei que a quantidade caiu 10%. Tá? Em relação ao valor de 30 para 36, a questão da proporção também, a gente consegue já identificar na proporção que 30 para 36, 30 se fosse 10% aumentaria 3, 20% 36, de 30 para 36. Para chegar no cálculo, variação percentual 36 menos 30 dividido por 30, variação percentual 6 por 30, 20%, né? Vezes 100, né? Não esqueçam, 36 menos 30 dividido por 30 vezes 100. 20%. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, chegar nos percentuais. Então, de 30 foi para 36 e de 12 mil por semana caiu para 10.800. Fazendo o cálculo. Então, nós chegamos lá numa variação de preço de 20%, ou seja, o preço aumentou 20%, a demanda caiu 10%. Tá? Fazendo o cálculo, o resultado que ele dá para a gente é de 0,5. 0,5 é uma demanda inelástica. Qual que é a resposta que esse exercício dá para a gente? Que a variação de 20% do preço, ou seja, o preço aumentou muito, e a demanda ela não diminuiu tanto. Ela diminuiu um pouco, porém, ela foi considerada inelástica, porque ela foi menor que 1. Né? Pô, professor, eu estou na dúvida quando é elástico ou quando é inelástico. Primeira coisa, inelástico quando tende a substituir. Então, vai substituir. Nós demos o exemplo da cerveja, eu dei o exemplo da fruta. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, de carne. Olha, eu gosto de comer alcatra. A alcatra está R$ 40 o quilo. Né? Então, eu gosto de comer alcatra, sempre compro alcatra e está R$ 40 o quilo. De uma hora para outra, o preço do alcatra foi para R$ 55 o quilo. Né? E aí fica a dúvida. Eu continuo consumindo alcatra, mesmo com esse aumento gigantesco, de 40 para 55, ou eu vou substituir? Então, nós sabemos que tem vários outros tipos de carne. Né? Então, se a alcatra teve esse aumento, eu posso trocar alcatra, de repente, por contrafilé, por patinho, por colchão duro. Eu posso
trocar por frango, por linguiça. Tem vários tipos de produto que dá para substituir. Quando eu apareço com uma gama de produtos que daria para substituir, a tendência é que a demanda seja elástica, tá? Qual é a prova dos 9? É o resultado. Se ele for maior que 1, significa que a gente tem condição de substituir esse produto, né? Olha, o resultado foi menor que 1, significa que esse produto não tem muita opção para substituir, né? Pega uma pessoa que é fumante, para a gente finalizar. Olha, teu amigo que é fumante, ele fuma o Marlboro tá, eu não sei quanto que custa, o valor certinho, porque eu não sou fumante. Eu vou usar o valor hipotético de R$10. Olha, o Marlboro Box custa R$10, né? Teve uma mudança aí de preço, teve uma questão tributária também, agora está custando R$13 o Marlboro. Poxa, aumentou 30%, aumentou de 10 para 13, né? A pessoa vai parar de fumar? Não vai parar de fumar. Então, assim, o fumante, ele não vai parar de fumar. Simplesmente ele vai ou trocar o cigarro, trocar o Marlboro por um outro mais barato, ou ele vai deixar de consumir outros produtos para sobrar dinheiro para o cigarro. Tá? Então, normalmente é assim que funciona. A inelástica é quando tem dificuldade para substituição. E a elástica é quando dá para substituir. Nós pegamos dois exemplos, um deu inelástica, ou seja, deixa eu ver se é esse. Não, esse é o primeiro, né? O primeiro foi elástica, que aumentou 20% o preço do produto e a demanda caiu de 12 mil para 10.800. E o segundo foi inelástico. O segundo foi inelástico. Esse foi o primeiro. E esse foi o segundo. Tá? Então, elástica, maior que 1, ou quando tem possibilidade de substituir, né? Inelástica, quando é mais difícil de substituir e quando o resultado dá menor que 1. Valeu, pessoal.